já faz alguns anos também essa foto, por isso que ele não está aqui hoje, está preguiçoso, vai fazer 84 anos agora, 19 de março. E eu fiz questão de colocar a cidade de natal, né, Recife, ele é um pernambucano, que não estava em Santos até a década de 60. Ele veio para cá na década de 60. Deixa eu passar para o próximo slide. Como é que é isso aqui? Tá certinho. Não. Aqui tá só bocado. Será? Portuguesa. Então, de 58 a 62, ele sai de Recife para fazer faculdade no Rio de Janeiro. A faculdade que existia, chamava Faculdade Nacional de Arquitetura na época, e que hoje é a faculdade da UFRJ, a Federal do Rio. Eu queria mostrar... Quer que eu faça você? Tá certo. Em Recife, eu queria mostrar para vocês um pouco da história dele, das influências dele, que foram determinantes no profissional que ele se formou, né, que ele se tornou. Vital Pessoa de Mello, um arquiteto reconhecido também, né, na história da arquitetura moderna, já falecido, era colega de classe do meu pai, no que eles chamavam na época de científico, ou colegial, ensino médio atual. E o Vital e ele eram exímios desenhistas na aula de geometria, e por conta do Vital já trabalhar num escritório de um arquiteto, antes mesmo de fazer faculdade, e o meu pai gostava muito da disciplina de desenho, o Vital levou o meu pai para um estágio no escritório de um proeminente também arquiteto, Acácio Gil Borsoi, que eu trago para vocês uma foto de um projeto do Borsoi, que foi uma pessoa que meu pai se inspirou, e por conta desse estágio ele descobriu a vocação dele, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Piauí, no caso da década de 70, mas com o uso do concreto aparente, que virou a marca registrada dos projetos, então, do Mávio na cidade de Santos, quando ele veio para cá na década de 60. Outra pessoa, quando o meu pai então sai de Recife, em 58, e vem para o Rio de Janeiro, ele pegou um período muito efervescente no Rio de Janeiro da Bossa Nova, da construção de Brasília. Quando ele estava lá, o escritório de Brasília era no Rio de Janeiro, chamava Escritório Nova Cap. Era um escritório especificamente com estagiários e arquitetos para projetar a cidade naquele tempo recorde que foi que Juscelino construiu a nova capital, que era no Rio de Janeiro e passou para Brasília. E nesse tempo também ele, por alguma... eu não me recordo bem qual foi a razão, ele foi também por um período para o escritório do paisagista Roberto Bulemax, que também foi determinante na carreira dele, essa aproximação com o Bulemax, que era um artista além de paisagista. Ele era cantor, ele era ilustrador, ele era artista plástico, ele era onde ele é mais conhecido como paisagista, né? Então, o meu pai, na época, estudante da faculdade, participou do projeto do Bulemax, do próprio jardim da faculdade. Então, dessa vinda do Acácio Gil Borsoi em Recife, ele passou pelos escritórios também de Rolf Werner, um alemão que era muito rigoroso. Ele passou pouco tempo, depois um pouco com Sérgio Bernardes, que foi professor também na Federal do Rio, Francisco Bolonha, Arthur Bancoelho, Ari Garcia Rosa, todos esses ou professores ou onde ele fez estágio no Rio de Janeiro. E em 63, ele vem para Santos por influência da família. O meu avô era da Capitania dos Portos, do Rio de Janeiro, veio para Santos e falou: Marli, você se formou, e Santos está num período muito bom da construção, foi um período de
Anchieta, né, da construção da Anchieta, em que ele foi seduzido para vir para cá e tentar ser arquiteto aqui, né? E foi quando ele, em 68, então, de 63 a 68, ele trabalhou na Arena, que foi uma grande construtora nessa época daqui da cidade, e em 68 ele passou a ter um escritório como autônomo. Em 78 essa é a sede do escritório que ele tinha, né? Ele ampliou e passou a ter uma construtora, porque ele ficava frustrado com a dificuldade que ele tinha de fazer um projeto e executar exatamente como ele queria, com todos os detalhes que ele planejava, os detalhes que ele fazia, que ele gostaria que tivessem, e nem sempre era o que o construtor realizava. Então, em 78, ele abre a construtora e, num período de 97 a 2011, ele foi professor da Faculdade de Arquitetura da Unisanto, e, enfim, e eu fiz um levantamento, tá aí uma coisa que eu comentei com a Jaqueline, que fui aluna dela na pós-graduação do Patrimônio, na Unisanto, e eu disse, puxa, já que a gente vai falar desse assunto, de porque a gente não tem o registro das obras, e eu até faço a meia-culpa, porque eu não terminei esse inventário. Eu tenho, consegui, né, do escritório recuperar muita coisa de informação, de datas de projeto, quem construiu, quem fez o cálculo estrutural, quem fez hidráulica elétrica, mas muito das pranchas se perderam porque eram em papel vegetal, né, lógico, papel vegetal, papel manteiga, e listei essas obras, mas eu não tenho registro fotográfico de interiores, eu não tenho registro fotográfico de residências, porque depois que fica mais difícil você fazer esses levantamentos, né? E quando a Jaqueline me pediu para vir aqui, então eu falei assim, bom, deixa eu me situar o pessoal com relação à formação dele, que então, por ter vindo da escola carioca, né, de uma formação no Rio de Janeiro, ele vem para cá com todos esses conceitos do concreto aparente, do detalhamento do projeto, e um dos primeiros, acho que praticamente o primeiro projeto que ele faz enquanto construtor é o edifício Pasteur, em 1981. Esse desenho ao lado, esses croquis são dele mesmo, desenhados à mão. E para não me estender também, não vou falar até porque nem sei detalhes construtivos, alguma coisa assim que esse projeto ele tem de mais interessante, que eu acho bacana mostrar para vocês, é que ele tem, para quem já foi no médico, né, nesse edifício, é um edifício de consultórios, né, ele tem uma verticalização, dois, como é que faz para apontar aqui? Nessa região são os elevadores dos pacientes, das pessoas que vão chegar nos consultórios. E esses dois elevadores, eles são privados e exclusivos para os doutores, para os dentistas. Eles não frequentam a mesma circulação vertical que os pacientes. E aí o meu pai comentava assim, porque os meus clientes reclamavam que se eles chegassem junto com os clientes pelo elevador, ele já ia começando a dar consulta no elevador. Então, eles tinham os elevadores privativos. Eu trouxe também o edifício Lex Urbis, que é atrás da Catedral de Santos, que por ter esse destaque dos brises, né, de concreto, que foram feitos de maneira a evitar a insolação direta nos ambientes, uma questão que ele, como um arquiteto nordestino, dava muita importância por ser o sol determinante, né, da qualidade do ambiente, do espaço interno. Eu acho que a gente não consegue resolver mais isso de jeito nenhum, porque o aquecimento global está
está dificultando o nosso trabalho, mas a gente não pode esquecer desse componente do clima como uma responsabilidade nossa também, né? Tanto na especificação de material, como na questão da implantação, de como a gente faz a implantação e etc. E também o elevador panorâmico, que era uma coisa inusitada na época, em Santos. Eu acredito que tenha sido um dos primeiros edifícios com elevador panorâmico. Mais um detalhe. São os desenhos dele. E a cor como fator assim, de destaque, ele passou na década de 80 a utilizar a cor nas fachadas de uma forma bem contundente, né? Então, por exemplo, no edifício London, que é na costa, de 86, ele fez questão que a fachada fosse dessa cor e chegou a colocar do próprio bolso a especificação dessa cerâmica, porque os clientes do edifício, os condôminos, né, não queriam executar nessa cor, e ele insistiu que não, que o arquiteto ele tem que ser obedecido. Ele falou, não, eu pago a cerâmica então. E os caras falaram, tá bom, então. Foi assim que foi, para ficar roxo. O que mais? E o Nilo Branco, que é o edifício amarelo no centro, que é o mais polêmico, né, Cláudio? Esse edifício no centro causou muita polêmica na época da construção. Foi um projeto, eu não me recordo, eu já queria, não sei se você pode me ajudar, porque eu não lembro, na época, o que havia no local. Esse era um terreno vazio, provavelmente era vazio, né? Então, o projeto, na minha opinião, é um dos mais interessantes do projeto, em termos de desenvolvimento da estrutura, uma coisa que você vê ela bem solta, essa grelha amarela, mas é um projeto que não causa indiferença. Muita gente gosta e muita gente odeia, pelo fato de estar no centro histórico, pelo fato da cor, pelo fato de estar em frente à Bolsa do Café, e há quem defenda, há quem fale muito mal, né? A gente vê manifestações de todos os jeitos. Mas uma planta muito também inusitada por conta da própria feição do terreno, que é como um leque, né? E são todos escritórios de corretores de café. Alguma coisa residencial diferente que eu trouxe para o edifício Andorra de 1976, que é na divisa de Santo São Vicente. O edifício Granville, que é uma estrutura toda externa, a estrutura aparente também externa à alvenaria. Esse edifício no canal 6, se não me engano, de uma família só, um edifício unifamiliar, a mesma família, mas com vários filhos, né? E são todos duplex, eles têm uma área em comum, uma área de piscina e lazer comum, lavanderia comum. É um conceito modernista de uma família só. O edifício Ronepan na Avenida da Praia. E de projetos não executados, assim, eu tenho só uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Não me julguem, não julguem, mas era o seguinte. Teve um grupo que procurou o arquiteto para fazer um projeto onde está o Coliseu, o Teatro Coliseu de Santos.
E esse projeto não foi executado, obviamente, né? Mas é um projeto que eu gostaria que vocês vissem pela originalidade. Seria um edifício comercial e shopping, né? E todas as lajes escalonadas criando um vão central. Eu adoraria que não fosse nesse terreno, porque tivesse sido executado, porque era uma coisa, seria muito diferente para a paisagem, para aquele momento, né, em Santos. De que época é esse projeto? 80, década de 80 também. Que fez a pergunta que eu não vi? Década de 80 também. É que eu não... Eu trouxe uma cola aqui, deve ter o ano dele. Mas, deixa eu ver. São as plantas que ele fez, assim, esqueminhas, né? Que ele tirando da memória mesmo, porque esses desenhos a gente não tem mais. Mas imagina, ter 3 subsolos ali, que custo isso teria, né? E todo o shopping, todos esses 3 primeiros pavimentos, e todos esses xizinhos, estrutura metálica, passarelas ligando para esse eixo central de circulação vertical. E as lajes escalonadas sendo os escritórios com terraços à vista, para a paisagem, para o centro, para a praça. E é uma maquete que foi feita na época e... Nesse caso, o Planeta salvou o Coliseu. Salvou o Coliseu. Pena que esse grupo não tinha outro terreno para fazer esse projeto, né? Mas é isso. Aqui uma referência que a gente tem de artigos sobre projetos dele, feitas pelo Luiz Nunes, em parceria comigo, outro com o Nelson, e um site que tinha referências dele também. E o último livro que a gente está tentando editar, né, de algumas obras dele também, principalmente do Nilo Branco e toda a história que ocorreu na época.